Pai, no nome de Jesus, nós confessamos a nossa total impotência, incapacidade de chegar aos corações, às mentes e trazer qualquer tipo de mudança, de transformação. Mas a Tua palavra transforma, a Tua palavra quebranta, a Tua palavra penetra na nossa alma, a Tua palavra faz separação e distingue aquilo que em nós habita e que pertence a Ti, aquilo que é pecado e não pertence a Ti, Pai. E nós Te pedimos que mais uma vez a Tua palavra, e somente a Tua palavra, venha falar conosco nessa noite. É o que oramos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Leamos a palavra do Senhor que nos diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás e não darás falso testemunho. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Todos vamos ler junto o versículo 22, que diz assim: Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Pode tomar seu assento. Talvez você conheça esse texto bastante. E esse jovem é mais um dos personagens que se encontram com Jesus. Esse jovem encontra-se com Jesus. E aqui estabelece, como você percebe, claramente um diálogo. Um diálogo se estabelece entre esse jovem e Jesus. Olha, eu escolhi de propósito esse texto, entre tantos que eu tinha para escolher. Hoje, que a nossa juventude celebra o dia da mocidade presbiteriana, eu pensei, nada melhor do que falar da juventude, para a juventude no dia da juventude. E a juventude, na Bíblia, por muitas vezes, é tratada como uma fase extremamente volátil. A juventude, por vezes, é na Bíblia tratada como sendo uma fase perigosa, como sendo uma fase em que há uma grande possibilidade de se desviar, se perder. A juventude, por vezes, é tratada na Bíblia como sendo um ponto crucial entre o tipo de vida que se vai viver dali para frente. Davi, em um dos seus salmos, ele fala: perdoa-me os pecados da minha mocidade. A mocidade, a juventude, é vista por vezes nessa ótica, na ótica das circunstâncias de alguém que é tomado pelo efêmero, que é tomado por aquilo que não é definitivo, mas é temporário, que facilmente se deixa seduzir. Essa é a visão que se tem, por vezes,
na Escritura e principalmente na sociedade que nós vivemos. Perdoa-se os jovens porque eles são jovens. Mas aqui, diferente do que nós vemos na sociedade e até alguns textos bíblicos, trata-se de um jovem com perguntas e com intenções extremamente importantes que irão mudar por completo a sua vida. Não trata-se de um jovem que não refletiu. Se há algo que você não pode dizer em relação a esse jovem rico, é que ele não refletiu. Ele refletiu. Esse jovem aproxima-se de Jesus. Veja comigo o texto. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: não foi Jesus que se aproximou do jovem, foi ele que foi a Jesus. Ele foi a Jesus porque dentro do coração desse jovem haviam necessidades que precisavam ser respondidas. Haviam questionamentos que precisavam de resposta de Jesus. Boa parte da juventude do nosso país, e não apenas os jovens, também os mais maduros, têm as mesmas preocupações que esse jovem tinha. Esse jovem não está preocupado apenas com comer, beber, preocupado apenas com vestir, sem preocupação com o futuro. Olha, se tem algo que você não pode crucificar esse jovem, é de que ele não tem preocupações que dizem respeito à eternidade. Sim, ele tem preocupações. Ele quer saber como é que faz para herdar a vida eterna. E é interessante porque os evangelhos, eles são complementares. Eu já falei isso para você. Preste atenção aqui, olha para mim. Os evangelhos, eles não são contraditórios. Eles são versões da mesma história, dos mesmos encontros que Jesus teve. Cada um dos evangelistas escreve com uma intenção própria e escreve a partir de informações que eles receberam e escreve dando uma ênfase a um determinado aspecto da história. Ele fixa naquele determinado aspecto da história e então começa a escrever. E é o próprio Deus que inspira cada um dos evangelistas, amém? Esse texto do jovem rico está no evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Só que cada um tem peculiaridades que não tem no outro evangelista. Por exemplo, quando você percebe claramente aqui no evangelho, no texto que nós lemos, você percebe que a ênfase do evangelista Mateus é mostrar a determinação desse jovem em descobrir sobre Jesus. Ele quer saber sobre Jesus. E aí, a gente precisa conversar. A gente precisa também refletir aqui hoje que talvez você precise fazer perguntas para Jesus, tal como esse jovem faz perguntas para Jesus, porque essas perguntas vão determinar o destino e a vida desse jovem. Provavelmente você precisa ser ousado como ele foi para fazer as perguntas certas, para fazer as observações corretas e encontrar as respostas em Jesus. Veja comigo que o texto diz: alguém, aproximando-se, perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ele pergunta: o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? Pense comigo, esse jovem está indo para uma cidade, ele está a caminho de uma cidade, encontra-se com Jesus e não perde a oportunidade de perguntar aquilo que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. Veja que o que interessa a esse jovem
é saber o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Então, observem comigo. A preocupação dele não está apenas nessa vida, sim ou não? A preocupação dele está na vida futura. A preocupação dele não está apenas no hoje. A preocupação dele não é apenas com o dinheiro que ele vai receber naquele momento, ou inicialmente a gente vai perceber isso, que a preocupação dele tem um aspecto da eternidade. Ele quer saber o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Diferente do que pinta-se dos jovens, ele tem uma preocupação com a eternidade. Não é só coisa ruim que há nesses jovens. Aliás, eu quero destacar com vocês dois aspectos que estão presentes nas perguntas desse jovem. Acompanhem comigo. A primeira delas o primeiro aspecto que está nesse texto é a pergunta errada que esse jovem faz. Ele tem preocupações e intenções boas, mas ele tem intenções boas, mas ele faz a pergunta errada. Na última vez que estive pregando, disse que muitas pessoas buscam Jesus pelos motivos errados. Muitas pessoas buscam Jesus pelos motivos errados. Muitas pessoas buscam Jesus pelos motivos errados e continuam servindo a Jesus pelos motivos errados. Eu quero dizer para você que esse jovem busca Jesus pelo motivo certo. Ele busca Jesus pelo motivo certo. Ele quer saber como fazer para herdar a vida eterna. Mas ele quer alcançar a vida eterna de forma errada. O motivo é certo, mas a forma que ele quer alcançar a vida eterna é errada. Então a primeira pergunta dele é uma pergunta equivocada. Ele tem boas intenções, mas ele vai pelo caminho errado nas suas boas intenções. A vovó e a tradição popular diz que o inferno está cheio de gente com boas intenções. Ele tem motivo e preocupação com a eternidade. Mas quando ele pergunta para Jesus sobre como fazer para herdar a vida eterna, ele faz o caminho errado. Veja comigo, a pergunta errada é: Mestre, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? Ele acha e ele acredita que por ter a boa intenção e o desejo de ir e viver a vida eterna, que isso basta. De que o que eu preciso saber, o que eu preciso fazer, o que eu preciso construir, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, ele está centrado nele. Ele quer herdar a vida eterna e ele acha que ele pode fazer isso através de atos de bondade. Ele pergunta: o que eu posso fazer de bom? O que eu posso fazer de bom? Ele está centrado na sua capacidade, ele está centrado na sua performance. Ele acha que se ele for obediente à lei de Deus, ele vai alcançar a vida eterna. E aí está o equívoco dele. Mas Jesus é extremamente sábio, porque ele faz da sua resposta algo que nos põe numa posição que nós nunca poderemos dizer que Jesus não nos deu clareza de como encontrar a vida eterna. Porque eu posso e vou dizer para você que o erro desse rapaz, que o erro desse jovem é pensar: eu posso fazer algo, eu posso construir algo, eu posso por mim mesmo alcançar a vida eterna. Então o seu equívoco foi achar que era possível ser salvo através de atos de bondade, através de aperfeiçoamento moral,
de obediência irrestrita à lei de Moisés. Não é possível ser salvo por si mesmo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que pela graça sois, isso não vem de vós, isso não vem de vós, é dom de. Então ninguém pode ser salvo por sua própria vontade. Então, por mais boas intenções que ele tenha de ser salvo, por mais que a sua motivação seja de alcançar a vida eterna, se ele não seguir pelo único caminho que leva a Jesus, pode ter boa intenção, pode ter vontade, pode ter desejo de conhecer a Deus. Vai conhecer a Deus? Não! Não! Jesus é categórico. Eu tenho falado sobre Jesus e sobre os encontros de Jesus, e aqui esse encontro de Jesus com esse jovem mostra isso mais uma vez. Jesus é categórico em trazer para si todo o peso e toda a responsabilidade do nosso destino final. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por. Ninguém vai ter acesso a Deus se não for por meio de Jesus. E eu quero explicar isso para você. Sabe por que o homem não pode ter acesso ao Pai senão por Jesus? Porque o nosso pecado impossibilita. O nosso pecado, todos nós somos pecadores, sim ou não? Todos nós morremos por causa do pecado para Deus. Não há possibilidade do homem sozinho se aproximar de Deus. Aliás, o próprio ser humano não deseja isso. Quando o ser humano deseja aproximar-se de Deus, é porque ele, através do Espírito Santo, já começou a agir para que o coração desse homem então venha encontrar-se com Deus. Então, por mais boa intenção que o homem tenha de conhecer o caminho que leva a Deus, como esse jovem que pergunta como eu faço para alcançar a vida eterna, ele tem boas intenções, mas ele quer fazer pelo caminho errado. Ele tem a visão errada. Ele acha que pode, mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna. Ele não pergunta para Jesus o que o Senhor pode fazer por mim, mas ele pergunta a si mesmo o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna. Talvez alguns de nós estejamos fazendo a colocação errada. O que eu posso fazer? Qual tipo de disciplina que eu posso ter? Como é que eu tenho que me portar? Qual a regra que eu tenho que viver? Qual é o rito que eu tenho que acompanhar? O que é que eu tenho que fazer? Qual é a religião que eu tenho que seguir? O que é que eu tenho que dar para que eu possa alcançar a vida eterna? E aí está o erro. Ele acertou quando tem a perspectiva de vida eterna. Ele tem boa intenção, mas a boa intenção dele não é suficiente, porque ele centra a sua pergunta de forma errada. Deus não exige ações isoladas do que o ser humano pode apresentar a ele. Deus exige o homem inteiro. Deus quer a pessoa toda, incluindo os pensamentos, as palavras, as ações. Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. Deus não quer apenas as nossas atitudes boas. Deus não quer alguém que se apresente e pergunte para Ele o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna. Você pode ter boa intenção, mas isso não é suficiente. Nem sequer ser membro da igreja é suficiente. Mas ele tem uma pergunta certa. Veja que eu comecei falando que esse jovem, ele tem, não é só coisas ruins, não. Qual é a pergunta certa que ele faz? Qual é a constatação correta que ele faz? Versículo 20, acompanhem comigo. Replicou-lhe o jovem:
Tudo isso tenho observado que me falta ainda. Porque Jesus respondeu para ele, quando ele perguntou o que eu posso fazer para ser bom, Jesus respondeu para ele, se queres, porém, entrar na vida eterna, versículo 18, guarda os mandamentos. Por que eu falei que a resposta de Jesus foi extremamente completa? Porque quando eu falo que o homem não pode fazer absolutamente nada para alcançar a salvação, de que o homem é salvo apenas pela graça, de que a única possibilidade que você e eu temos, que a juventude dessa igreja e todos nós temos, de alcançar a salvação eterna através de Cristo, alguém pode pensar, eu já alcancei, eu já recebi a Cristo, eu já aceitei, eu já fui lá na frente, eu já me tornei membro da igreja. E aí Jesus está, de alguma forma, respondendo a esses que pensam dessa forma. Sabe que algumas pessoas pensam? Que ser cristão é apenas ir lá na frente, tornar-se um membro da igreja, receber o batismo, ser dizimista, cumprir obrigações religiosas, e isso faz de você um cristão. Alguns acham que trata-se apenas de um compromisso formal. O que Jesus está dizendo para esse jovem é: você acha que pode fazer coisas boas para alcançar a salvação? Você não vai alcançar a salvação fazendo coisas boas, mas as coisas boas, as boas obras, elas não são descartadas. Quem vive e está debaixo da graça, vive uma vida de santidade. Quem conhece a graça de Deus, jamais abandona a sua lei. Abandonemos sim o princípio de que há uma oposição entre lei e graça, porque lei e graça não são opostos. Quem recebe a graça vive a lei. Quem recebe a graça vive totalmente os mandamentos de Deus. Quem recebeu a graça não vai viver no pecado. O que eu estou dizendo? Qual é a pergunta tão importante desse jovem? Ele quer saber como faz para herdar a vida eterna. E talvez você, que está tanto tempo na igreja, não tenha feito a pergunta que ele fez, que é uma pergunta com boas intenções, mas que falha quando ele pensa que pode ser salvo através das suas boas obras. Ele não pode ser salvo por suas boas obras, mas as boas obras, elas não estão anuladas e isentas de acompanhar aqueles que conheceram a Jesus. Quem conhece a Jesus quer viver debaixo da lei de Deus. Quem conhece a Jesus vive os mandamentos de Deus. É por isso que pode parecer contraditório para alguns, mas Jesus dá a primeira resposta para esse jovem, foi essa: se queres entrar na vida eterna, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Guardar os mandamentos é necessário. Guardar os mandamentos é necessário, mas não é suficiente. Repita comigo: guardar os mandamentos. Repita comigo: guardar os mandamentos é necessário, mas não é o suficiente. Repita comigo: guardar os mandamentos é necessário, mas não é o suficiente. Não é. Esse jovem, então, acha que deu um checkmate em Jesus. Ele pergunta para Jesus: o que é que eu faço de bom para ser salvo? Jesus diz para ele: guarda os mandamentos. Ele diz o que para Jesus? Veja comigo. Ele diz então: se queres ser bom, se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou quais. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus recitou alguns, porque a lei é composta de 613 mandamentos. Alguém quer praticar todos? Todos queremos, mas são impossíveis.
de praticarmos na plenitude. Falhamos, ainda falhamos. São 613 mandamentos. Você pode cumprir todos os 613 mandamentos. E talvez você pense, então eu posso ser salvo. E aí quando você pensa, eu posso ser salvo, aí você caiu no pecado do orgulho, da presunção, de que por sua própria vontade você pode ser salvo. Ainda que cumpramos os 613 mandamentos, vamos falhar em sermos orgulhosos. E não é possível ser salvo pelos mandamentos. Mas os mandamentos são necessários. Guardar os mandamentos é algo necessário, não é algo suficiente. Então esse jovem pensa que deu um checkmate em Jesus, quando no versículo 20, acompanhem comigo, replicou. Minha mãe, quando eu era criança, falava, não replica comigo, não me responda. Eu falei, não faça. Vocês ouviram isso em algum momento? Quem nasceu em família mais rigorosa sabe o que eu estou falando. Mamãe não quer que você fique tentando replicar, convencer. E o filho o tempo todo fica, mas isso. Não. Vamos lá. Aí eu tenho que fazer toda a construção para desarmar os argumentos dele. Com 7 anos de idade, fica o tempo todo tendo replicar. Mas eu estou explicando para ele princípios básicos. O princípio da autoridade, de que eu sou o pai, então eu disse, é verdade. Né? Eu disse, é verdade. Porque o princípio, vocês estão rindo, mas o princípio que ele tinha era diferente. O princípio que ele tinha está no YouTube, é verdade. Olha que princípio perigoso. O princípio que ele tinha era, está no YouTube, é verdade, passou no YouTube, eu vi no YouTube. Então, eu substituí esse princípio, faço o mesmo, por favor. Então, esse jovem replica, ele diz, tudo isso tenho observado. Ele diz para Jesus, olha, você vem falar em mandamentos? Eu tenho feito tudo isso. Olha a presunção. Olha a presunção. Em outro evangelista, ele vai dizer que eu tenho feito isso desde a minha meninice. No Evangelho de Marcos, quando você lê esse mesmo episódio, ele vai dizer, desde garoto eu tenho cumprido os mandamentos. Eu tenho cumprido os mandamentos. Ele acha ainda que pode ser salvo com o cumprimento dos mandamentos. Jovens, vir à igreja, ser membro da igreja, não é o suficiente. É necessário, mas não é o suficiente. Jovens, ter a lei de Deus no coração é muito mais importante do que ter a lei de Deus na boca. Conhecer teoricamente é importante, mas conhecer a Deus na intimidade, no relacionamento, na experiência de quem vive a lei de Deus é muito mais importante. É o que vai fazer de você um cristão. Então, Jesus vê esse jovem dizer que ele deseja conhecer o caminho que leva à vida eterna, mas pelos mandamentos isso não é possível. Não é possível. Ele diz então, tudo isso eu tenho observado. Veja comigo uma coisa, ele é inteligente. Os jovens são inteligentíssimos. Os nossos aqui então. Mas ele percebe uma coisa, que eu quero que você perceba. Ele diz, eu tenho observado os mandamentos. Mas ele sabe que ele ainda não alcançou a vida eterna. Pense comigo, ele tem cumprido os mandamentos.
ele tem a lei de Deus na cabeça. Ele sabe o que é ser membro da religião judaica, mas ele não vê na religião que ele tem a salvação alcançando a vida dele. Tanto é que aí sim ele tem a colocação correta. Lembra que eu falei que ele tem uma pergunta errada e aqui ele tem uma pergunta certa? A pergunta certa está no final do versículo 20. Tenho observado, tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Que me falta ainda? Esse que me falta ainda demonstra que esse jovem compreendeu que cumprir os mandamentos não o levará a conhecer e a viver a vida eterna. Eu quero que você pense uma coisa. Algo falta a esse jovem. Eu quero que você reflita o que é que falta a você para alcançar a vida eterna. Para esse jovem que guarda a lei de Deus, como vai dizer o evangelista Marcos, ele conhece a lei de Deus desde menino. Ele é membro da igreja desde menino. Alguns jovens aqui, alguns anciãos aqui, nasceram na igreja. Nasceram na igreja. Conhece a lei de Deus. Conhece o que é ser presbiteriano. Conhece a estrutura da igreja. Conhece de cor e salteado as regras da igreja. Esse jovem também conhecia, ele disse para Jesus, e ele percebe que falta alguma coisa. A pergunta que eu quero que você saia fazendo a você mesmo hoje é: o que é que falta para você? E essa pergunta não é apenas para os jovens. Como eu falava no início, hoje nós temos a igreja cheia de crentes. Nós só temos crente hoje aqui. Então eu quero dizer para vocês, minhas ovelhas, o que é que falta para você conhecer a Jesus de verdade? E aí alguém pode pensar: pastor, mas o senhor está supondo que eu não conheça Jesus? Sim, eu estou fazendo você pensar que possivelmente, talvez, você tenha se enganado como um jovem desse texto que acha que pelo simples fato de estar na igreja, de conhecer as regras, de obedecer os mandamentos, e quando eu falo isso, não falo mais apenas para os jovens, falo para todos que estão aqui. Você já pensou sobre o que pode levar você a ter a vida eterna? Você já recebeu a vida eterna? Você tem certeza de que tem a vida eterna? Você saberia dizer para mim que se você hoje morrer, aonde você vai estar amanhã? Você tem consciência de que tudo o que foi feito por você através da cruz de Cristo é suficiente? Você sabe o que garante a você estar com Deus? Você pode hoje deitar na sua cama e dormir e dizer: haja o que houver, aconteça o que acontecer com a minha vida, eu estou em Cristo e eu vou ter a vida eterna. Você pode dizer isso? Eu não estou aqui para trazer a você dúvidas e para destruir sua confiança. Pelo contrário, eu quero que você tenha mais confiança, mais certeza. Mas para que você tenha mais confiança e mais certeza, você precisa responder também a pergunta que Jesus respondeu a esse jovem. Ele diz, esse jovem diz: o que falta? O que falta para você? O que falta consertar? O que falta mudar? Qual é a entrega que precisa ser feita? Qual é a atitude que você precisa ter? Como é que você precisa viver? O que precisa de ajuste? O que precisa ser entregue? Tudo já foi entregue. Porque, como eu falava, Jesus não quer você pela metade. Jesus não quer você
cortado ao meio. Jesus não quer ninguém dividido. Se você está dividido entre Jesus e qualquer outra coisa, você provavelmente ainda não sabe se a sua vida é de Jesus de fato, ou se você apenas tem uma religião boa, cheia de regras e mandamentos, mas que não garante a você a vida eterna. Então essa pergunta é provocadora para mim que tenho 40 anos que sou crente, provocadora para você que tem 20 anos que é crente, provocadora de gente que sabe todos os mandamentos, conhece todas as regras, sabe o que é bom, sabe o que é certo, mas é preciso mais do que leis, mais do que regras, é preciso conhecer mais do que tudo isso. Qual é a resposta de Jesus a esse jovem que faz também a pergunta certa? Ele faz a pergunta errada porque ele acha que é pelos mandamentos. Os mandamentos são necessários, mas eles não são a resposta definitiva. A solução de Jesus é: se queres, porém, versículo 18, entrar na vida eterna, aguarda os mandamentos. E nós já vimos que os mandamentos são necessários, mas não são suficientes. Então, no versículo 21, nós sabemos de verdade o que Jesus quer que esse jovem faça. Mas não entenda que essa resposta de Jesus é a mesma resposta para você, porque essa resposta de Jesus tem a ver com esse jovem, com aquilo que divide o coração dele. O que divide o seu coração? O que divide o seu coração em importância entre Jesus e algo que tem importância tão grande como Jesus? Para esse jovem, veja comigo o texto. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser ele o quê? Alguém pode pensar, mas o problema desse jovem é que ele amava os seus bens, ele amava o seu dinheiro, ele amava aquilo que ele possuía. Isso não vai acontecer comigo, porque eu não sou assim, eu sou pobre. O amor aos bens não se restringe aos ricos. Bom seria, né? Era um pecado a menos. Pobre, mas pelo menos eu não vou cair nessa cilada. Mas tem muito pobre que ama mais o dinheiro do que gente rica. Mas tem muito pobre que idolatra o trabalho mais que qualquer outra coisa. Mas tem muito pobre que ama o dinheiro mais que qualquer outra pessoa. Eu lembro-me de uma vez que eu estava cuidando de uma senhora que estava internada no hospital do Joca. Uma senhora internada no hospital do Joca. E aquilo para mim marcou demais. Ela estava quase morrendo, numa situação gravíssima. Uma senhora muito pobre, mas... E a gente ajudando aquela senhora, e ela, uma situação horrível, e tentando tirá-la de levar para um outro hospital. Ela, numa situação muito grave, uma senhora já idosa aí, cuidando dela, e na transferência dela, ela ficou extremamente cheia de ira, porque o lençol velho, poído dela, ela não conseguiu levar para o outro hospital. E ela fez um escândalo que tinha que levar o lençol velho. Eu fui buscar o lençol, porque ela não queria ser transferida sem um lençol velho. Lençol velho, poído, situação dela crítica, mas ela estava pegada àquele lençol velho e fedia. Mas ela estava preocupada apenas com o lençol velho. Eu estou dizendo para você isso porque você pode pensar, o amor aos bens, o amor às coisas, é coisa de gente rica. O que Jesus está dizendo para esse jovem é:
E não é apenas para os jovens, é para todos nós. O que é que ocupa o lugar primeiro no seu coração? É o lençol velho? É o emprego que você tem, que você fez carreira? É o título que você recebeu? É a posição que você ocupa? É a sua casa? Não há nenhum problema em ter casa, em ter qualquer outra coisa. O problema de Jesus não é com dinheiro. Jesus não é defensor da pobreza. Jesus não está proclamando que apenas os pobres herdarão o reino dos céus. Jesus não está dizendo para você que não é para ter vida boa, que ser cristão é padecer no sofrimento, ou que você não possa almejar coisas grandes. Jesus está dizendo para esse jovem o que ocupa o lugar primeiro no seu coração. Se não for o próprio Cristo, se não for a obediência total e a entrega total a Deus, será um ídolo que vai levar você para o inferno. Se você estiver preso às suas mágoas, aos seus ressentimentos, às suas dores não saradas, se for as coisas que você não teve, que você pretendia receber, se tudo e toda a história que você tem é mais importante para você do que servir a Deus, se você não é capaz de deixar tudo isso para trás, de perdoar quem quer que seja e ir adiante, então você está preso a isso, está preso ao seu passado, está preso aos seus bens, está preso ao seu ódio, está preso à sua vingança, está preso à sua justiça própria. O que te prende e te afasta de Jesus, se você está preso a isso, isso se tornou o impedimento para você receber a vida eterna. Não trata-se de bens, não trata-se de bens, não é o dinheiro, são as coisas que estão no caminho de Jesus para você se tornar completamente dele. Ainda que você ache justo, ainda que você ache legítimo, me fizeram mal, eu tenho que retribuir, eu tenho que odiar, eu tenho que viver lamentando aquilo que fizeram contra mim, porque não é apenas dinheiro, não são coisas, não são coisas, pode ser coisas, mas não apenas são coisas, é aquilo que se interpõe entre você e Deus. Não pense, e talvez você, que Jesus está dizendo que isso é uma regra, ele não faz isso em lugar nenhum mais, ele não diz para ninguém mais que tem que vender tudo, dar para os pobres e poder vir servir a ele. Por que é que ele fala para esse jovem rico? Porque isso era o calcanhar de Aquiles dele, porque isso é que o escravizava, porque isso é que fazia que ele tivesse segurança. A segurança dele não estava em Jesus, a segurança dele estava no dinheiro dele. E não precisa muito, não precisa de muito dinheiro, basta uma cabana, basta um lençol velho, basta o nosso coração não compreender que a coisa mais importante, aquilo que me falta, olha para mim, preste atenção, a única resposta possível para esse jovem, quando ele pergunta: o que é que me falta ainda? O que falta ainda para você que está preso ao seu dinheiro, ao seu ressentimento, à sua vingança, ao seu passado, à sua história triste? O que te falta ainda é Jesus ocupar o centro da sua vida, porque se Jesus não ocupar o centro da sua vida, você pode ficar 40 anos nessa igreja, jubilar, ser pastor, ser presbítero, ser líder de oração, ocupar a posição que você quiser, mas o seu coração ainda não pertence a Jesus. E aí, a pergunta que eu fiz no início: você hoje tem certeza de que a sua vida pertence a Cristo? Sabe como você pode ter certeza? Se no coração
Nada ocupa o lugar de Cristo. Se Cristo é o único caminho, se Ele é a verdade e a vida, se Ele é a única possibilidade de você encontrar com o Pai nos céus, a única coisa, a única pessoa que garante você que você vai estar com Deus amanhã, se você partir essa noite, é se você estar com Jesus. Você está com Jesus? Você está com Jesus? É nele que está a sua confiança, é Ele que te protege, é Ele que te guarda, é Ele que vai garantir para você que você vai superar o poder da morte. É Jesus, nada mais. O nosso dinheiro, as coisas que nós possuímos, a vida boa que nós temos, tudo nessa vida vai passar, vai embora, mas Jesus é o único que vai garantir para você que você vai atravessar essa vida, vai entrar na próxima e vai encontrar com aqueles que partiram e que estão já na eternidade, e vai ver Jesus e vai beijá-lo e vai abraçá-lo, porque esta vida vai passar. Eu sempre penso nisso. Penso que essa vida vai passar. Penso que essa vida já está passando. Jovens, olhem para mim, prestem atenção. Vocês hoje têm 25 anos, mas vocês terão 48. Outro dia eu era um jovem de 25. Outro dia, orgulhoso, começando o ministério com 26 anos, agora com 48. Passou rápido. 20 anos se passaram. Tudo nessa vida vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pode demorar a passar. As coisas que você se apega, as coisas que trazem felicidade, aquilo que te traz prazer, aquilo que você considera tão importante, que você abandona Jesus. Mas eu quero dizer para você, você é minha ovelha, você é crente, não importa que você é crente, largue tudo isso que não te aproxima de Jesus, porque crentes também se apegam a coisas que não deveriam se apegar, que fazem do coração, do seu coração, um lugar de escravidão, porque pensam que pelo fato de só irem à igreja está tudo resolvido. Não! É preciso uma entrega total, absoluta a Jesus. Só assim, só quando Jesus for tudo para nós, quando Jesus for tudo que importa para nós, quando as nossas orações e tudo que nós fazemos for para glorificar Jesus, quando a gente não mais lamenta a nossa sorte, porque nós sabemos que quem governa todas as coisas é Jesus. Se nós estamos passando por lutas agora, Jesus está sentado no seu trono e está controlando tudo, e nada vai chegar a você se Ele não permitir. E se Ele permitir, Ele vai te dar alívio, Ele vai estar contigo, Ele vai te proteger. Adore a Jesus com a sua vida. Aprenda a adorar Jesus, não apenas com a sua boca, mas com a sua vida. Aprenda a amar Jesus. Ame a Jesus mais que qualquer outra coisa. Ame a Jesus mais do que o seu esposo, porque você pode perdê-lo. Ame a Jesus mais que seus filhos, porque eles vão se casar e vão viver a sua vida. Ame a Jesus mais do que seu dinheiro, porque você pode perdê-lo também. Ame a Jesus mais do que a igreja, porque a igreja só está aqui por causa de Jesus. Jesus, sim, é a única resposta para nós. Eu tenho tentado nessas últimas semanas a dizer: o que importa para nós é Jesus. A única coisa que faz sentido para nós estarmos aqui é por causa de Jesus.
Eu não tenho um emprego, eu tenho uma vida devotada a Jesus. A minha vida e a minha entrega ministerial é porque eu entendo que a coisa mais honrosa que um homem pode ter na vida é dedicar a sua história, a sua vida a Jesus. Quando eu ouço meu filho falar que ele vai ser pastor, eu tenho as minhas preocupações, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, a coisa mais bela, a coisa mais linda, a coisa mais fantástica que alguém pode fazer na vida é viver para Jesus, é amar a Jesus, é se entregar para Jesus. Eu sei que nem todos serão pastores, nem todos serão missionários, nem todos serão evangelistas, mas todos que amam a Jesus e vivem para Ele, e servem a Ele, e entregam-se a Ele, vão receber tudo o que precisam para viver, porque Jesus não falta em nada. Nada que você precise, nada que você não tenha. Se você não tem, Ele vai te dar a possibilidade de suportar. Se te falta, você vai lutar e vai conseguir. Seja qual for o caminho, Jesus vai estar com você. Traga Jesus todos os dias para você. Ore a Jesus quando você acordar. Durma com Ele. Esteja com Ele todo dia. Traga Jesus para suas conversas e as palavras vão mudar. Traga Jesus para as relações que você estabelece. Quando eu trouxe Jesus para as minhas amizades, algumas se desfizeram. Algumas amizades não valem mais a pena. Porque se Jesus não pode entrar, se eu não posso trazer Jesus para esses meus amigos, se eles não podem lidar com o fato de que a minha vida e tudo que eu sou está ligado a Jesus, esses amigos não são capazes e não são as melhores pessoas para eu manter a amizade. E esses amigos são alguns até cristãos, mas que não aguentam ouvir falar de Jesus. Então você e eu precisamos entender que esse jovem errou por achar que foram as boas obras, que são as boas obras que nos salvam. Não são. As boas obras, elas são importantes e elas são consequências de nós estarmos em Jesus. A coisa mais importante que você precisa trazer e levar para a sua vida essa semana é colocar Jesus no centro da sua vida. Arrume a sua vida e ponha Jesus no centro. Pôr Jesus no centro significa organizar a sua vida para que Jesus ocupe o lugar mais importante. Houve um tempo que eu me percebi não tendo tempo para orar, não tendo tempo para ler a Bíblia. Sabe o que eu fiz? Comecei a acordar de madrugada, 2, 3 horas mais cedo, para poder ter tempo, para que eu pudesse falar com Jesus. Porque se eu não tiver tempo para Jesus, qualquer outro tempo que eu tenha para qualquer outra coisa é tempo jogado fora. Se eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus, é porque eu fiz a escolha errada. Eu escolhi o meu trabalho, eu escolhi outras coisas, eu não escolhi Jesus. Escolha Jesus, seja como for a sua vida. E não é porque minha vida é fácil, não. E não é porque eu tenho uma vida simples, não. Mas se Jesus não for a coisa mais importante da sua vida, você pode continuar na igreja, você pode morrer na igreja, você pode ser velado na igreja, mas isso não é garantia de que você vai estar na vida eterna, porque a única pessoa que pode dar a vida eterna a você é Jesus Cristo. Você entendeu? Se entendeu, diga amém. Vamos ficar de pé e vamos falar com Deus. Eu não vou fazer apelo hoje, eu só tenho crentes aqui. Eu não vou constranger ninguém, mas eu vou dizer a você que está na igreja há tanto tempo, servindo a Deus. Se você não colocar Jesus no centro da sua vida, tudo que você faz é jogar fora a sua vida.
jogar fora a sua vida. E eu estou falando para crente. E essa oração e essa palavra é para mim também. Porque quantas vezes eu preciso reavaliar o meu ministério que eu estou fazendo. Porque se não for para Jesus o que eu estou fazendo, também não serve. Se eu estiver fazendo para a igreja, não serve. Não é, pastor? Não é para a igreja? Não, tem que ser para Jesus. Sabe o sentido da palavra adoração? É isso. Adoração. Eu adoro a Jesus. Você adora Jesus. Você ama Jesus. Você quer tudo e tudo para Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, porque a única coisa que nós queremos nessa noite é exaltar o nome poderoso de Jesus, é glorificar o nome poderoso de Jesus, é pedir que o nome de Jesus esteja alto, seja glorificado, seja exaltado o nome de Jesus, a glória de Jesus. Jesus seja o centro da nossa vida, que tudo que na nossa vida não é teu, nós venhamos a renunciar nessa noite, porque a única coisa que nós queremos é servir a Ti. Não são as nossas boas obras, não são os nossos atos de justiça. O que nos falta e sempre estará faltando, se nós não estivermos em Jesus, é a Tua presença, é o Teu poder, e nós queremos o Teu poder, nós queremos a Tua graça, nós desejamos a Tua vida, nós precisamos de Ti, nós carecemos de Ti, nós amamos a Ti. Bendito seja o Teu nome, Jesus, glorificado seja o Teu nome, Jesus. Caiam por terra os ídolos da nossa vida, nós rejeitamos e renunciamos aquilo que estiver na nossa vida que não é Jesus, porque não há outro Deus, não há outro Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, Jesus. Seja para nós tudo o que temos, tudo o que precisamos, tudo o que amamos, tudo o que necessitamos. Seja para nós tudo na nossa vida, seja tudo para nós. É o que nós oramos a Ti, Pai. No nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, que a graça de Cristo, que o amor de Deus Pai, que a presença e o poder do Espírito Santo repouse sobre cada um, agora e para todos sempre, que todos digam amém. Louvado seja o nome do Senhor.